Bom dia, meus amados irmãos, graças a Deus nosso Pai e da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estar com os irmãos nessa manhã, estarmos juntos aqui presentes para mais uma manhã de reflexão bíblica, reflexão da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero refletir com vocês nessa manhã acerca sobre uma cura, ou uma das curas que o Senhor Jesus ele realizou. A cura de um leproso. E esse texto está em Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 a 16. Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhes, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meus amados irmãos, é muito interessante nós observarmos essa passagem aqui da cura do leproso, pois nós sabemos que lá na cultura judaica, os leprosos, eles não ficavam na cidade, eles eram colocados à parte, eles ficavam em quarentena, em isolamento, por causa da sua doença, né? Então a doença da lepra, ela era contagiosíssima na época, né? Era muito contagiosa. E o que estava acontecendo? Esses homens eram afastados da sociedade, né? Por causa da sua doença contagiosa. Entretanto, esse foi um dos leprosos que Cristo curou. Ele curou outros leprosos. Mas Lucas, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele narrou, ele escreveu essa narrativa aqui. E fala de um homem leproso. E essa passagem, ela está também em Mateus capítulo 8, de 1 a 4. E também está registrada em Marcos capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 45. Então, e aconteceu que estando ele numa das cidades, então Jesus ele percorria as cidades juntamente com seus discípulos. Então, em uma dessas cidades aí, Jesus estava provavelmente pregando, curando, e sua fama já corria naquelas cidades. Então veio à sua presença um homem coberto de lepra, um homem leproso. E ao ver Jesus, o texto diz que ele se prostrou com o rosto em terra. E não só fez isso, ele prostrando-se, suplicou-lhes: Senhor, se queres ou se quiseres, podes purificar-me. Meus amados irmãos, que atitude maravilhosa. Esse homem, olhando de uma maneira geral, ele não só estava precisando da cura da sua lepra, mas ele precisava também da cura da sua alma. Pois uma doença, quando alguém é acometido de alguma doença, essa doença ela mexe com toda a estrutura do homem, com a parte psicológica, emocional, além de física. Então ela mexe com toda a estrutura do homem. O homem é constituído de corpo e alma, ou corpo e espírito, né?
Então esse homem ele já vinha sendo rejeitado pela sociedade, talvez pela sua família, afastado da sua família, e vivendo num momento da sua vida, um momento terrível. Mas só que, em meio a esse sofrimento desse homem, ele teve a grande oportunidade de ser curado pela pessoa do Senhor Jesus. Ele foi feliz, ele foi bem-aventurado em ter encontrado Jesus. Jesus tinha que estar naquela cidade e esse homem tinha que estar ali, tinha que correr aos pés de Cristo para receber a sua cura. Então a Bíblia diz que esse homem viu Jesus, e ao ver Jesus, ele viu Jesus e prostrando-se com o rosto em terra. Suplicou-lhes, ele suplicou, ele não somente orou, ele orou suplicando a Cristo a sua cura, a sua purificação. Ele necessitava de purificação, não só do seu corpo, mas da sua alma também. Ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, se tu quiseres. Esse homem, ele viu Jesus, ele estava dependendo de Jesus, da vontade de Jesus, do querer de Jesus. E Jesus, ele de fato mostrou que queria e usou de misericórdia em ter purificado esse leproso. Veja o que diz o versículo 13. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Então, a vontade de Jesus, em detrimento ao pedido daquele homem ele suplicou, aquele homem viu Jesus, ele viu, se prostrou e suplicou e se submeteu ao querer de Jesus. E Jesus manifestou a sua vontade de querer purificar aquele homem, vendo a miséria daquele homem, não só a miséria física, mas espiritual. Ele estendeu a mão sobre esse homem. Quantas pessoas, quantos de nós necessitamos de que Cristo estenda suas mãos sobre nós? Quantas pessoas existem nesse mundo hoje precisando de ser purificado da sua lepra espiritual, da sua lepra moral, que é o pecado. O pecado é considerado como uma lepra na alma do homem. Deixa o homem imundo diante de Deus, sujo espiritualmente, moralmente. E somente Jesus, quando ele estende as suas mãos e o sangue dele purifica esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, é que ele se torna puro diante de Deus por causa da pureza de Cristo, por causa da justiça de Cristo imputada na vida do homem. Então, meus amados, esse leproso, ele ficou purificado, diz o texto ali, e no mesmo instante lhe desceu a lepra. Foi instantânea. A cura do homem leproso foi instantânea, meus amados. E Jesus ordenou a ele, dizendo o seguinte: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho. Então Jesus, ele estava aqui pedindo para ele cumprir a lei de Moisés. Quando alguém era perdoado, era purificado, ele tinha que oferecer um sacrifício em forma de gratidão, ou como sacrifício pela cura, pela bênção alcançada. E conforme a lei de Moisés, conforme ele determinou para servir de testemunho ao povo de que ele foi curado, servir de exemplo para o povo. Porém, o versículo 15 diz: o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Meus amados, o que é que nós aprendemos aqui? Esse homem, ele não se conteve. Provavelmente ele deve ter ido ao sacerdote
para oferecer o sacrifício como forma de sua purificação, obedecendo à lei de Moisés, para servir de testemunho para o povo. Mas com certeza esse homem ele divulgou a cura. Ele disse: um homem chamado Jesus, eu me prostrei, eu supliquei e me submeti à sua vontade e pedi a ele a cura, ele me purificou, estou aqui purificado, limpo. E esse homem não se calou, ele divulgou. E a Bíblia diz, aqui no versículo 15, porém, que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões, pessoas sedentas por Deus, pela sua palavra e pela cura física. Veja, o que é que diz o texto? Mas se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem, para ouvir Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus e também para serem curadas de suas enfermidades. Meus amados irmãos, quantas multidões nessa pandemia, quantas pessoas, quantas famílias estão necessitadas de serem curadas, tanto fisicamente como também espiritualmente, principalmente. Pessoas estão com a lepra espiritual, que é o pecado, estão doentes espirituais, estão doentes também, estão enfermos fisicamente também, com esse vírus ou com outro tipo de doença. E essas multidões, assim como esse leproso, assim como as multidões da época de Cristo, estavam aflitas, estavam precisando de cura, e elas corriam para Jesus. Estavam com sede de Jesus, com sede de Deus. Suas almas estavam com sede de ouvirem a palavra e para serem curadas. E somente Jesus poderia e pôde resolver o problema dessas pessoas. Somente Jesus cura o pecado, perdoa o pecado, transforma o pecador. Somente Jesus e a obra do Espírito Santo aplicada no coração do pecador que transforma o homem, que purifica o homem. O Espírito Santo, ele aplica a obra da redenção no coração do homem, na vida do homem, o transformando, o purificando, aplicando o sangue de Cristo, a redenção de Cristo em nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, oremos ao Senhor e vamos pregar a palavra de Deus, espalhar o Evangelho para famílias aflitas, para jovens aflitos, pessoas aflitas que necessitam de ouvir a palavra de Deus e de serem curadas espiritualmente. Tem muitos leprosos espirituais, ou seja, a lepra do pecado tem matado pessoas, separado de Deus e tem causado ruínas a muitas pessoas, a muitas famílias. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos use para sermos instrumentos dele, que Deus nos use como instrumentos dele para pregar o Evangelho aos leprosos, para que esses leprosos espirituais possam correr para os braços de Jesus, para correr suplicando, se prostrando e dependendo da resposta de Cristo para as suas curas. Bom dia, Cláudia Santos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja cada vez mais, que Deus te abençoe a sua vida, minha irmã. Então, meus amados irmãos, esse texto de Lucas, ele é fundamental, ele é maravilhoso. Medite na cura desse leproso, que está, conforme foi lido nessa manhã, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, que nós lemos aqui, dos versículos 12 a 16 foi a leitura de hoje. E o tema foi a cura de um leproso. A cura de um leproso. Você que vai assistir agora, você que entrou agora, reveja essa reflexão e eu peço que você compartilhe essa reflexão. Compartilhe com outras pessoas do seu Facebook, compartilhe com amigos para que eles ouçam a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, ele é fiel e justo, ele purifica pecados, ele perdoa pecadores. Quando se arrependem, quando suplicam o seu perdão, ele, por pura graça e misericórdia, ele nos socorre. Só o Senhor Jesus, só dele nós podemos esperar a solução de nosso problema espiritual. Todos os nossos problemas. Cristo está sob o controle de todas as coisas. Por isso, dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde, que Deus ilumine e fortaleça a sua vida. Só em Jesus a cura, só em Jesus a perdão para os pecados. Só no Deus Todo-Poderoso. Que Deus vos abençoe. Amém.